Bora! Sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema é como dar os primeiros passos para começar o seu grupo de terapia sem se sentir travada e sem se sentir insegura. O que acontece quando a gente vai olhar para a graduação, né? Quando você lá se forma, você acaba não vendo, quando vê é muito pouco, as matérias de grupo, né? Eu não sei se vocês já tiveram aulas na faculdade sobre esse assunto, mas a maioria das pessoas que eu converso fala que foi muito insuficiente, né? Foi pouco, não foi como esperava, né? Bem-vinda, Marta, Neide, maravilhosas. E aí, qual que é o passo número 1 para você que quer começar, né? A gente olha, tem tantos desafios, né, gente? A gente coloca, às vezes, ai, meu Deus, eu não sei por onde que eu começo. Eu tenho muitas ideias, eu tenho muito sonho de botar isso em prática, eu tenho muita vontade de ajudar mais pessoas, tenho muita vontade de ampliar o meu alcance, de trabalhar menos, de desenvolver um trabalho diferenciado na minha cidade ou no online, mas eu estou totalmente travada. E aí, o que é que te trava? São 3 tipos de problemas que a gente vai falar hoje e como superar esses problemas, tá bom? O primeiro problema é o seguinte: falta a capacidade, né? Eu digo que são as 3 pontas mais importantes para você desenvolver um grupo, que é o quê? A primeira camada é a parte empreendedora. Então, você que tem, eu vou até abrir aqui um Word para poder vocês verem melhor. Eu vou escrevendo e aí vocês podem ir tirando print. Por quê? O que acontece? Você sai da graduação e você não desenvolveu essa parte empreendedora. Normalmente você só aprende mesmo conhecimento teórico e olhe lá, né? Que quando a gente se forma, a gente não lembra mais de quase nada e fica totalmente insegura para dar o seu primeiro atendimento. E aí, qual que é o desafio, gente? O desafio é o seguinte: como você vai conseguir trabalhar com os grupos, sendo que você não desenvolveu a habilidade de empreender? A gente fala que pessoas que, ai, Camila, eu não gosto, empreender não é para mim, vender, esse negócio de vender não é comigo, entendeu? Eu sou muito ruim. Quem aqui é muito ruim em venda, coloca nos comentários. Ai, falou de venda, falou de empreender. Nossa. Então, como que eu conduzo um grupo se eu não tenho essa primeira ponta importante do triângulo, que a gente vai colocar aqui o triângulo perfeito para o seu grupo, tá? E aí, o que é essa parte empreendedora? Alguém tem alguma ideia? O que você precisa, qual a habilidade que você precisa para começar o seu grupo? É uma habilidade, ó, vou colocar aqui, ó, 3 habilidades para começar o grupo, tá? Ó, vamos lá. 3 habilidades para começar o grupo de terapia. Habilidade número 1, que é a habilidade empreendedora. E o que tem a ver essa habilidade empreendedora? Você normalmente não desenvolve, né? Você começa a estudar só a parte teórica. Ai, o que é ansiedade? Quais são os sintomas? O que eu vou fazer para nos encontros, para trabalhar a ansiedade das pessoas? Só que antes de você chegar na parte dos encontros, como que essas pessoas vão chegar até você? Então, é importante você desenvolver, primeiro, a proatividade, que é a capacidade de você tomar a iniciativa de começar a criar os caminhos para as pessoas conhecerem você. E como que você faz isso? Você pode, diversas formas. Eu vou colocar aqui, ó, na parte da... Você tem que ser proativa, você tem que ser resiliente. Por quê? Porque vão surgir obstáculos, vão surgir desafios que vão te paralisar, que vão te travar, e você não vai, às vezes, ter alguém para te motivar. Se você não tiver uma mentoria, se você não tiver alguém que vai falar com você, bora, Neide, bora, Rai, bora, Marta, bora, Thaís, você acaba desestimulando. Então, é importante você ter a capacidade de permanecer firme,
ter constância. Ai, Camila, eu não tenho constância na minha produção de conteúdo. Eu tô lá com o meu Instagram, não tem nada lá, tá tudo meio aos ventos, né? Você acaba, você acaba não tendo essa produção constante, e isso dificulta o quê, gente? Existem vários pontos de contato que o seu cliente pode ter com você. E quando você não está tendo constância na rede social, você está deixando de acessar um possível cliente. E eu vou dar um exemplo bem prático de como você pode conseguir um cliente para o seu grupo terapêutico. Vou dar exemplos tanto na parte de stories, vou dar um exemplo aqui nos stories, ó. O que eu fiz hoje? Hoje não, ontem. Eu criei uma enquete, tá? A gente vai falar das 3 habilidades, mas eu vou dar um exemplo aqui só para a gente poder firmar isso melhor. Eu criei uma enquete, não sei se vocês viram lá no meu story do Instagram, que era assim, ó. Por que eu tô falando isso? Porque aqui é um ponto de contato maravilhoso. Mesmo que você nunca tenha feito enquete, mesmo que você ache assim, ai, Camila, mas ninguém responde minhas caixinhas, nem as minhas enquetes. Se isso acontece com você, calma, porque pode ser que você esteja fazendo algo muito errado e por isso não está tendo resposta. O que é que você tem que fazer? Bem prático, porque as nossas lives, elas são bem didáticas e rápidas para você visualizar. Eu criei uma enquete e fiz a seguinte pergunta: você já tem o seu grupo terapêutico? Como o meu público é de psicólogos, terapeutas, psicanalistas, eu coloquei essa pergunta, mas você tem que pensar no seu público. Qual que é a dor que o seu público tem que você quer que ele interaja lá na enquete? Marque uma opção, faça ali, tenha uma ação todos os dias. Por que eu tô falando isso para vocês, gente? Ai, meu Deus, tem alguém pedindo para entrar e eu não vi. Perdão. O Gustavo acabou de vir aqui para me avisar. Pronto. Eu tenho que ver nesse Meet se eu tenho como botar a galera para entrar automático, porque eu não fico aqui dando aula, olhando para quem está entrando, para quem não está. É um negócio doido, tá, gente? Vocês valorizam isso aqui, hein? Vou falar um negócio pra vocês. Valoriza, tira print, fala, nossa, amei a aula, me marca, porque eu tô aqui rebolando para dar essa aula para vocês, tá bom? Ó, o que você vai fazer? Então, você vai perguntar, você vai fazer uma pergunta. Até me perdi, ó. Deixa eu voltar um pouco. Por que é importante fazer isso? Porque todos os dias você precisa fazer com que a pessoa ela tome uma pequena ação no seu Instagram. E uma enquete, ou uma caixinha de perguntas, ou talvez como é que fala? Um post, pode ser um post de uma foto escrita sua ali, uma mensagem, né, que você coloque ali no Instagram. Mas eu dei o exemplo do Stories. Por quê? Porque o Stories, para quem não sabe, eles duram 24 horas. E quando você tem a constância de estar nos Stories, e seus Stories são legais, você consegue fazer com que essa pessoa fique viciada em ver o teu story todos os dias. E aí, você fala assim, ah, mas Camila, o que eu vou postar? Porque eu não tenho ideia do que eu vou postar. Eu vou dar um exemplo aqui do que você pode postar. No meu caso, eu botei essa pergunta, mas no seu, me fala aí um nicho que vocês querem fazer o grupo, para poder eu dar um exemplo. Pode falar, liga o microfone e fala. Bom, o meu aqui são mulheres, né, que passaram por situações, ou perdeu o emprego, separou do marido, os filhos saíram de casa, entrou na menopausa, enfim, crises cíclicas da vida das mulheres. Ok. Se essas mulheres, elas estão numa fase de menopausa, você não já joga, você está na menopausa, porque ela não vai nem responder. Você tem que criar um contexto antes de fazer uma pergunta, tá bom? Qual que é o contexto que você vai criar, Marta? A gente sempre tem que dar contexto. O que é contexto? São frases antes de fazer uma pergunta. Por quê? Porque ali você conectou com ela antes de você pedir para ela tomar uma ação, tá bom? E aí, como é que eu faço isso, Camila?
no primeiro story que você for criar, você fala assim, ó, olá, pessoal. Pode ser por escrito, não precisa nem aparecer, não precisa nem gravar vídeo. Vou fazer aqui um formato que seja escrito para você poder replicar, tá bom? Ó, você vai colocar aqui. Muitas mulheres, quando chegam aos... Qual a idade que você percebe que começa a menopausa quando você observa na clínica, elas reclamam mais? Fala aí. 45 anos para cima. Então, muitas mulheres, quando chegam aos 45 anos, sofrem de... Aí você põe aqui os sintomas. Fala aí os sintomas. Fogaços, perda de libido, irritabilidade, prejuízo de sono, enfim, tem um kit completo, né? Só que não precisa pôr os mais graves, que é ressecamento vaginal, essas coisas. Mas a perda de libido, a irritabilidade e os fogaços são sintomas mais comuns, assim, às mulheres na menopausa. Tá, então, o que você tem que colocar aqui? Ela fica com o quê? Quando ela chega para você no consultório, isso aqui é a sua linguagem técnica. É porque lembra que a gente está falando aqui da habilidade empreendedora. Então, vamos traduzir para o que ela reclama. Nossa, por exemplo, perda de libido, você pode traduzir por perda de prazer, certo? Sim. Irritabilidade, você pode traduzir para, nossa, eu fico querendo matar alguém. É porque, na verdade, a queixa principal da mulher quando está com esses sintomas é prejuízo no relacionamento com o companheiro, porque os homens não entendem que a mulher não consegue ter vontade de sexo. Tá, mas vamos voltar para cá, para a gente... pode ser dificuldade no relacionamento, crise no relacionamento, para poder deixar mais assim, gente, vocês têm que pensar, quando você for fazer seu grupo, antes, você já tem que pensar no que elas mais estão sofrendo, que tá doendo pra caramba, entende? Crise no casamento. Tá com crise no casamento, aí prejuízo de sono. Ninguém chega a falar assim no consultório, eu estou com prejuízo de sono. Então, é uma linguagem, não é uma linguagem empreendedora, é uma linguagem que está lá na parte 2, que é a habilidade técnica, que é isso que você, né, desenvolveu na faculdade, ou deveria ter desenvolvido. Nosso objetivo é, dentro da formação de grupos, te capacitar tecnicamente também, trabalhar com você o lado empreendedor, porque não adianta só a parte técnica, e também trabalhar, aí a gente entra mais na mentoria, a parte de gestão de tudo isso, né? Porque não dá para você ficar só na parte de atender. Você precisa olhar para o seu negócio de forma estratégica. Mas isso é papo para amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre mentoria premium, como é que funciona. Quem já está, gente, não precisa vir. É quem ainda não está, ok? Às 20 horas, amanhã a live vai ser aqui no Meet, às 20 horas, vou mandar o link do grupo específico da live, tá? Que é um outro grupo. Aí, o que acontece? Você não vai falar prejuízo de sono, você vai falar dificuldade para dormir. Dificuldade para dormir, você não está conseguindo dormir. Não está conseguindo dormir. É assim. Mais fácil para o público entender. Não está conseguindo dormir. Não é falar bonito, porque falar bonito não conecta. É falar o que a pessoa fala no dia a dia. Não está conseguindo dormir, meu casamento está em crise, eu perdi o prazer, eu perdi a vontade de me relacionar com meu marido. Então, você tem que falar o que é que está passando na vida dessa mulher. Além disso, ela passou, às vezes, gente, assim, a gente tem que falar de coisas que são visíveis. Às vezes ela não está gostando do corpo dela, porque ela aumentou o peso. Então, você tem que falar, olha, e aí você não consegue gostar do seu corpo. Aumentou o peso. Aqui, ó, tá? Aumentou o peso. Tá se sentindo. Aí, gente, sentimentos. Dores, não é só a dor física ali, né, do corpo que tá ali, não tá legal, mas o sentimento, tá se sentindo feia,
Está se sentindo frustrada? Está sentindo? E isso, né, Camila? Dependendo do assunto, a gente tem que entrar numa linguagem bem simplificada, falando das dores dessa pessoa, seja qual for o tema. Isso aí. Então, sentindo que a vida perdeu a graça. Perdeu a graça, sente um desânimo, uma falta de vontade de fazer as coisas, sabe? Você tinha aquela disposição, mas agora não tem mais aquela disposição. Então, aqui, você está conectando com ela, tá? Não tem mais aquela disposição. E energia, né? Parece que tá um pouco assim. Tá, o negócio tá complicado. Ao mesmo tempo, a gente falou aqui dos sintomas que ela tá passando, que ela tá sofrendo. Aí você vai para um outro story, segundo story, que é o que? Fez lá o primeiro, identificou as dores. O segundo, você vai falar assim: você conhece alguém que está passando por essas situações? Aí você põe a enquetezinha ali, sim ou não. Às vezes a pessoa não quer falar que é ela, entendeu? Então você conhece alguém, conhecer alguém fica mais fácil para a pessoa poder se abrir, poder falar, conheço, tem uma pessoa assim que está passando, bem próxima, está bem íntima. E aí, gente, você vai para o terceiro story. Você sabia? Aí você bota um dado relevante. Você sabia que pode ser uma curiosidade. Aí você tem que pesquisar dentro do seu nicho algo que seja curioso, algo que chame a atenção dela. Isso aqui, gente, gatilho de curiosidade, todo mundo gosta de algo que não está revelado, né? Que não foi dito ali claramente, que é uma coisa nova, uma novidade. Vamos botar uma novidade. Então, você pesquisa uma curiosidade ou uma novidade atual, né? Novidade é atual, só que eu quero deixar ainda mais claro, novidade mesmo, não é uma coisa assim que todo mundo sabe, você tem que beber água porque é bom para o teu organismo. Gente, isso aí é óbvio. Mas por que você tem que beber água? Então, tu tem que explicar o óbvio, tá? Se for para falar de água, explica por que vai falar da água. Mas o meu objetivo aqui é que tenha a ver, tá? Com o seu nicho, que tenha a ver com o público que você quer atender. Então, aí, Marta, você vai fazer a pesquisa. Aí, vamos supor que 90% das mulheres, sei lá, tá? Eu estou chutando aqui, eu não sei, não faço ideia. Eu só estou botando aqui um dado inventado na minha cabeça, só para você poder pesquisar aí e visualizar depois, né? Você sabia que 90% das mulheres que sofrem de menopausa, aí você tem que ver, por exemplo, que estimule ela a entender o que está por trás do que está acontecendo com ela. Se não for um dado que estimule, ela vai, não quero saber. Então, você tem que falar algo que seja assim, 90%, se for 90 ou se for 100, não sei, você vai ver um dado estatístico. 90% das mulheres que sofrem de menopausa que buscam um acompanhamento profissional psicológico, eita, que eu estou escrevendo tudo errado, consegue reverter esse quadro? Ou passar por ele de uma forma mais amena, né, Camila? Eu estou botando aqui, Marta, assim, para vocês pesquisarem. Não é para ser o que é, tá bom? Eu estou botando aqui uma coisa fictícia. Tá bom, então, assim como você então, não precisa, Marta, só um instantinho. Não precisa estar
agora real mesmo. Eu estou querendo só dar um exemplo fictício, mas que você depois pesquise. Aí depois, no final, gente, eu abro para dúvidas. Só estou botando aqui para a gente não perder o raciocínio. O que você vai fazer? Sabia que acontece isso, isso e isso? E que quando, né, você tem ali um acompanhamento, aí você fala profissional, não é individual, tá? Então, em grupo, porque você quer fortalecer. Então, é importante você pesquisar dados que fortaleçam que estar em um grupo ajuda ela a, no caso, reverter ou diminuir os sintomas para poder passar por essa fase. Então, você tem que pensar que a pessoa que está te assistindo, ela vai falar, nossa, eu preciso disso, eu preciso mudar isso, eu preciso sair desse problema, não dá para ficar nesse problema. Eu não estou conseguindo dormir, já estou há anos assim. Até uma pergunta antes disso. Não, pode ser assim, depois a gente vai aperfeiçoando. Aí você botou, você sabia? Aí você põe mais uma enquete aqui, ó. Sabia, não sabia, tá? Então, aí a pessoa fala, sabia, não sabia. Bem simples mesmo para poder interagir com as pessoas. O Instagram não é um monólogo que você vai ficar falando sozinho e ninguém vai te responder. O ideal é que você puxe assunto com as pessoas. E aí, o quarto é, você tem interesse, o que a gente chama que é a chamada para ação, que é o CTA. É o famoso no marketing, no mundo do marketing, é o call to action, a chamada para ação. Você tem interesse em ser acompanhada por mim para passar pela menopausa e reconquistar aquele brilho ou aquela energia, aquela disposição, ou o que ela quer, né? Você tem que pesquisar o que a mulher nessa fase, ou a fase que está o seu grupo passando, que é o desejo. Então, aqui, você tem interesse acompanhada por mim para eliminar a dor, que é o quê? Passar pela menopausa, e o quê? Conquistar um desejo. Qual é o desejo? Reconquistar aquele brilho, aquela disposição, voltar a dormir. Você tem que ver o que é mais forte para essa mulher. Voltar a ter prazer, tá? Voltar a ter uma vida mais ativa sexualmente. Então, você tem que pensar em termos que falem de desejos. Desejos mesmo, gente. Por isso que eu falo, lá no módulo 1 da formação de grupo, você vai abrir, você que entrou hoje, Thaís, vai lá e vai na parte de nicho, que você vai ter ali um exercício para você descobrir quem é o seu público e entender profundamente quem é ele. Porque se você não entende ele não vai se conectar a você e você vai ficar triste porque você não está tendo resultado ou porque você não está conseguindo falar diretamente com a dor dele. Então, tem que ser muito fiel às palavras que saem da boca dessas pessoas. Aí você faz exercícios que tem lá para você conseguir ter isso, ok? Aí ela vai falar. Aí você vai falar assim, na enquete. Você faz uma enquete. Camila, nem sei fazer enquete. Pesquisa aí no YouTube, procura aí. Dá teu jeito, ou se quiser, né, dentro da mentoria, a gente te ajuda a fazer isso aqui. Mas isso aqui é bem simples, tá bom, gente? Não tem mistério, não. Aqui, a enquete, sim, não. Você pode, assim, sim e não acho ruim. Você fala assim, sim, tenho interesse. Tá? Aí depois, não. Não, pode ser assim, me explica mais. Sim, tem interesse, ou me explica mais, porque ela tem dúvidas, então ela quer. Camila, eu tenho que fazer isso todos os dias? O ideal é que você entenda a essência do que eu estou te trazendo. Por que eu preciso pôr um story com um botãozinho para a pessoa apertar sim ou não? Tem interesse, não tem? Porque é daqui, quando ela tocar sim, o que você vai fazer?
Você vai ver quem é que interagiu. Todas as pessoas que interagiram ali, ó, não sabia, qualquer coisa que a pessoa apertou, você vai lá no direct dela, porque aí você vai ter liberdade para poder puxar um assunto no privado dela. Você vai ter liberdade, por quê? Porque ela vai falar assim, ó, caramba, que legal, você vai ter um gancho para poder falar com ela e poder trazer ela para o seu grupo de terapia, tá bom? Então, aí qual que é o próximo passo? Você vai olhar quem respondeu as mensagens, quem tocou na enquete e tudo mais, e vai enviar uma mensagem para começar um relacionamento. A partir do relacionamento criado, você chama ela para uma sessão, para poder fazer a venda do grupo. Dá para você pedir para ela preencher um forms, você conseguir entender melhor quais são as dificuldades dela antes da sessão, tá? Dá para você, que são vários funis, né? A gente fala no marketing, funis de venda. O que são os funis de venda? São formas que você consegue atrair pessoas para o seu grupo, tá? Canais, né, que as pessoas começam a te acessar. Um canal que eu uso, além desse que eu te mostrei aqui nos stories, é o canal das aulas semanais. Então, toda terça, para quem está aqui desde o começo, quem já viu mais de uma live aqui da terça, coloca eu, para eu saber. E quem está chegando agora, fala, cheguei agora. Quero ver vocês comentando aqui. Ó, Angelina já está há bastante tempo. Quem mais? Coloca aí eu no chat. E aí, o que é importante? A Thaís falou que chegou agora. O que é importante? Você ter canais para as pessoas te acessarem. Quanto mais as pessoas conhecerem você, gostarem de você, maior a chance dela confiar em você e maior a chance dela adquirir um serviço seu. E isso é para tudo, para terapia individual, para grupo, para vender um e-book, para vender uma mentoria, para vender um programa, o que você quiser. Você tem o ouro nas tuas mãos. Gente, às vezes eu fico olhando. Antigamente eu ficava vendendo, né, os serviços do banco antes de trabalhar efetivamente com a psicologia. Eu tinha que ir no sol, na chuva, eu tinha que visitar as empresas para oferecer a máquina do banco, para poder fechar um contrato jurídico ali, né, para a empresa com as condições da máquina de cartão. E era um perrengue. Por quê? Porque eu andava no sol, minhas pernas ficavam cansadas, tinha que fazer massagem à noite, porque eu ficava extremamente cansada. E hoje você tem um celular à sua disposição, você tem Quantas pessoas que eu falei na mentoria, gente? Foi 1 bilhão? Acho que foi 1 bilhão, né, de pessoas que eu falei, não lembro agora, que estão acessando as redes sociais. E você está falando que não vai divulgar o seu trabalho? Criatura, pelo amor de Deus. Nunca foi tão fácil você poder oferecer o seu serviço e ter cliente, ter paciente. Nunca foi. É de graça, teu Instagram tá ali, é só tu fazer o conteúdo, ter constância. Ah, mas eu não tenho constância. Começa a criar dentro da tua rotina. Senão, você não vai ter resultado. Não vai ser do dia para a noite, assim, magicamente, que a pessoa vai se interessar pelo seu trabalho. Precisa começar a construir. Então, qual que é a segunda forma que eu fortaleço a minha habilidade empreendedora, de trazer novos pacientes sempre para o meu grupo, sempre para todos os serviços que eu tenho? Segunda forma, ó, vou colocar aqui. A primeira forma é através, eu botei aqui um exemplo dos stories, tá? Mas pode ser qualquer outro, pode ser Reels, pode ser carrossel, pode ser vários formatos, não tem um formato só, você tem que diversificar esses formatos. Qual é a segunda forma? A segunda forma são as aulas semanais, que é muito simples. Você pode fazer aulas semanais
sem gastar, gente. O Instagram agora tem que ter 1.000 seguidores, né, para fazer live no Instagram. Então, mais um motivo para você ser consistente. Quem não tem ainda 1.000 seguidores, começar a batalhar para ter, tá bom? Como é que você vai ter? Tem uma aluna que ela ganhou 2.000 seguidores, a Poliana. Ela fez um Reels que, assim, ela falou sobre a TDAH, tá muito em alta, né? TDAH, autismo. E aí ela fez um Reels no orgânico, ou seja, ela não investiu em anúncio, não pagou para turbinar, nada disso. Ela fez um Reels tão legal que ela conseguiu seguidores de graça. Imagina você conseguir fazer um vídeo que traga para você novos seguidores sem você pagar R$1, possíveis clientes. Então, se esforça, grava vídeo, começa a perder a vergonha. Eu sei que tem gente aqui que tem muita vergonha, por isso tem meu grupo de terapia de Destrave da Sofia, que é para você perder a vergonha mesmo, para a gente trabalhar crença limitante, trabalhar o medo, né? Trabalhar essas dificuldades de se expor, tá bom? Então, a segunda forma são as aulas semanais. Todo público, o meu, o seu, as pessoas, elas se acostumam com um canal. O que é um canal, Camila? Sabe televisão? Toda novela que começa às 9, vamos supor, novela das 9. Você já sabe que na Globo, né, em alguma outra emissora, vai aparecer ali, vai acontecer naquele bate-horário, naquele bate-canal, a novela das 9. Você, dentro da tua rede, você tem que se enxergar como alguém que fosse, assim, um programa de televisão, sabe? Imagina aí que você é um programa de televisão. Mesmo que você não seja. Ai, Camila, eu não sou um programa de televisão. Ok, eu também não sou. Mas, o que você vai fazer? Você vai começar a criar um programa, não é programa, assim, igual televisão, não. Estou dando um exemplo para você se ver como alguém importantíssimo. Mas é ter uma aula toda semana. Eu coloquei terças 18h10. Você pode escolher quarta, quinta, o horário e o dia você escolhe. Não tem dia certo. Tem, sim, um horário que é bom para o teu público, né? Eu vejo que o meu público consome bastante conteúdo à noite. Então, é um horário que é bom para eles. Então, você pode ver um horário que seja legal para você fazer o quê? Uma live. Ou pode ser aqui no Meet. No Meet não precisa ter 1.000 seguidores. Você contrata um plano no Meet de R$80, mais ou menos, que você pode gravar essas lives e depois você pode, como até dei a sugestão para a Marta, da mentoria, que a Marta está na mentoria Premium, né? Ela está construindo um programa assim maravilhoso para mulheres que têm essas queixas aqui, que ela colocou, né? Trouxe 40 mais, com menopausa, etc. E aí ela vai começar a criar conteúdos semanais e depois vai subir essas aulas na plataforma dela de grupo. Entende? Então, isso é legal, por quê? Porque você não vai ficar mais refém do cliente chegar até você. Você vai criar um caminho para a pessoa te encontrar, para a pessoa te acessar. E depois, Marta, você sobe esses vídeos no YouTube. Por quê? Gente, o YouTube sempre traz público qualificado. O que é o público qualificado? Público qualificado não é aquele pessoal curioso que só te pergunta o preço da terapia e vai embora. Ah, quanto que é a consulta? Ah, tá bom, obrigado, beijo, vou pensar. Ah, tá bom, muito obrigada pela atenção. A pessoa até fala assim, né? Só que se você começa a gravar conteúdos que são relevantes para o público que você quer, pode ter certeza que esse público qualificado, ele vai começar a comentar nos seus vídeos, vai começar a interagir com você, vai começar a falar, nossa, que conteúdo bom, era o que eu precisava, tá bom? Então, a segunda forma é criar aulas semanais. Pode ser no Meet, pode ser ao mesmo tempo que eu estou fazendo aqui com vocês, eu também estou fazendo no Instagram. Tem gente me assistindo no Instagram agora. Então, dá para você também fazer no Insta, tá? Ah, Camila, como é que eu faço, então? A pessoa viu um vídeo meu. Tem lá uma chamada para ação.
Então, eu vou fazer isso agora nesse vídeo. Vou falar assim, ó. Você que está me assistindo agora aqui pelo YouTube, tá? Quem estiver assistindo a reprise dessa aula, na quarta-feira, dia 24 de setembro, às 20 horas, você vai poder ter acesso a tudo de como funciona a minha mentoria premium. Tudo que você vai receber, quais vão ser os encontros, como que eu trabalho com você, o acompanhamento personalizado, individualizado e também em grupo, para você começar a ser bem paga com os grupos terapêuticos, ajudar mais pessoas, ganhar mais tempo e se tornar uma referência. Se você deseja isso, você vai comentar aqui embaixo a palavra mentoria, que eu envio o link para você acessar essa live. Viu o que eu acabei de fazer agora? Eu falei, fiz um CTA, que foi o que eu ensinei para vocês, ó. Eu fiz uma chamada para ação. Cadê? Eita, gente, onde que tá o CTA? Tá em algum canto aqui. Deixa eu ver se eu acho. É, esse mesmo, essa parte aqui, ó. Você tem interesse, ó. Cadê? Ih, meu Deus. Ah, aqui, ó, achei. Deixa eu colocar lá para cima, porque eu acabei colocando aqui embaixo. Agora que eu vi. Ó. Pronto, o que que eu fiz? Eu fiz uma chamada para ação. E você pode, por quê? Porque a pessoa que tiver interesse, ela vai comentar mentoria. Aí eu vou ver quem comentou e falar, toma aqui o link. Entendeu? Ó, bora. E aí, qual que é a segunda habilidade para você se sentir segura para fazer o seu grupo de terapia? Eu falei da primeira, que foi a habilidade empreendedora, que é o quê? Sempre trazer gente nova para os seus serviços. Todo santo dia, sim. Porque quanto mais você planta, mais você colhe. Se você não planta, você vai colher? Não. Então, desenvolva a habilidade empreendedora. E nem todo dia você vai colher, mas todo dia, se você quiser colher, você vai plantar, tá bom? E vamos lá. O que você vai fazer depois? Segunda habilidade, habilidade técnica. Não basta você ser uma excelente empreendedora, consegue cliente, consegue fazer um marketing poderoso, se chega no teu grupo e é né? Isso mesmo, uma bosta. Você vai fazer? Você precisa desenvolver habilidade, né, de comunicação, saber falar com clareza. Então, essa comunicação clara, uma comunicação fácil, uma comunicação que seja ali atrativa. Não basta impactante seria o termo? Oi? Impactante. Isso. Por quê? Porque não basta você vender uma coisa se lá dentro você esquece de continuar cativando as pessoas que estão lá com você. Eu vou dar um exemplo. Quem aqui sofre com a falta de fidelização do cliente? Que é o quê? A pessoa marca uma sessão individual e aí chega e não continua com você na segunda, na terceira sessão, na quarta. Por que que não continua? Porque ela não primeiro, pode ser que não tenha tido ali, né, construindo essa relação de confiança, né, esse vínculo com a pessoa, pode acontecer, mas pode acontecer também de você não ter passado para ela um direcionamento de, olha, como é que vai funcionar nos próximos encontros, a gente vai, entendeu? Construir na mente dela que tem um caminho, que tem um processo, que não é uma sessão e acabou. Assim no grupo. Não é uma sessão e acabou. É um acompanhamento. E plantar na mente dela que ela vai se desenvolvendo a cada encontro, que não pode faltar, né? Se faltar, vai ter ali as regras, isso está na parte de gestão, a parte de organização dos encontros. Então, isso já é a terceira habilidade. Então, a habilidade técnica é uma comunicação clara, fácil, atrativa. Outra questão é a habilidade de você saber conduzir os encontros. E nada melhor do que você estar num grupo de terapia para você aprender na prática, vivenciando essa experiência.
Não só, eu vou criar um grupo aqui do meu jeito, não vou fazer uma formação técnica, não vou me desenvolver, não vou entrar em um grupo para trabalhar as minhas questões internas, eu vou fazer aqui do meu jeito. Dá para fazer? Dá. Só que vai ser o melhor? Não. Vai ser excelente? Não. Vai ser superar a expectativa? Não. Por quê? Porque você não está, se desenvolvendo. Então, aqui é o desenvolvimento contínuo do quê? Do conhecimento. Por isso eu entrei na mentoria, né, Camila? Uhum. Porque sozinha eu não ia conseguir, ou talvez eu conseguisse, mas ia demorar muito mais e eu ia fazer algumas coisas que não seriam assim tão boas, né? Sim. Mas não é porque a pessoa não quer fazer coisas boas, é porque a gente ainda não sabe fazer aquilo. Exato. Então, é importante, Marta, você reconheceu que não dá para fazer só. É importante ter alguém que já passou por isso que você quer, para te mostrar ali os erros, os acertos, o que você pode fazer, o que você não pode, o que é mais atrativo para as pessoas, o que não é atrativo. Então, aqui, por exemplo, quando você está em uma mentoria, você consegue economizar tempo e dinheiro, porque você levaria anos para aprender aquilo, errando e acertando ali na prática, quebrando a cara. E quando você tem um mentor, ele vai te mostrar o GPS, tem esse caminho aqui que é mais longo, mas vamos por esse aqui que ele já deu certo, funciona e vai te fazer chegar lá muito mais rápido. Então é assim, tenha sempre um mentor, não fique sozinha. Eu mesma, eu não sei o que seria de mim sem os meus mentores, assim, não sei, tá bom? Eu cresci muito rápido, gente. Gente, eu me formei em 2017, mas eu só fui atuar em 2018, em abril. Né? Então, assim, tenho 7 anos de formado, né? Mais ou menos. E tem gente que assim, tem anos de formado, nunca criou um grupo de terapia, nunca saiu da caixa, tá ali, presa no modelo tradicional. Tudo bem, né? Cada um faz o que quer da vida, mas dá para você acelerar a tua jornada. Não fica patinando aí, não, gente, pelo amor de Deus. Então, a habilidade técnica é saber manejar os encontros. Quando você tem o conhecimento das ferramentas técnicas, se você for fazendo online, você precisa, por exemplo, saber como entrar nas plataformas online, no Meet, no Zoom ou em qualquer outra. Você precisa saber como ajudar a pessoa que não consegue ligar a câmera, porque acontece do cliente ali, não sei ligar a câmera, não sei ligar o áudio, e aí você também não sabe, aí você fica mais perdido que ele. Pô, pelo amor de Deus, não vai passar essa vergonha, né? Aí você quer compartilhar, por exemplo, um slide, como eu estou fazendo aqui agora, eu estou compartilhando minha tela. Não sabe compartilhar a tela, não sabe compartilhar uma música, não sabe compartilhar um som, um vídeo, não sabe. Aí você não sabe fazer as coisas básicas. E aí a tua sessão poderia ser maravilhosa, super empoderada, super premium, super de alta definição, resolução, mas não é. Por quê? Porque não desenvolve a parte técnica, então tem que aprender a desenvolver. E assim, gente, tem muita coisa da parte teórica que eu tenho para falar aqui, mas não vai dar tempo. Vamos para a parte 3, que é a habilidade de gestão. O que é a habilidade de gestão? Que eu negligenciei essa parte em vários momentos da minha carreira clínica, porque eu achava que não era importante. E eu tenho certeza que alguns de vocês aqui também, estão nem aí, finge que nem existe. O que é essa habilidade? É a capacidade de você gerenciar toda a parte para o seu negócio funcionar. Então, por exemplo, a gestão financeira, quanto que está entrando, quanto que está saindo, né? Você ter isso registrado. Você, quando faz um grupo, tem que colocar lá, né, no Receita Saúde, tá? Todos os recibos igual individual, né? Toda a parte burocrática ali de dar o recibo para o paciente que pagou a sucessão, precisa gerar os recibos.
Não pode ficar ali tentando trapacear a receita, senão tá errado. Tá errado. Você faz outra coisa, porque assim, você vai estar se prejudicando, tá? Se você não está sendo uma pessoa fiel, mostrando ali tudo que entra, tudo que sai, tendo transparência na sua parte financeira. Além da gestão financeira, a gestão do tempo. Camila, eu só atendo, eu não tenho tempo para fazer um grupo. Já ouvi isso de algumas pessoas. Que é o quê? Minha agenda não consigo colocar um grupo na minha rotina. Eu faço muito atendimento, tenho um filho, tenho criança, tenho não sei o quê, bababá. Não dá. Alta gestão de tempo, porque todo mundo tem 24 horas. Como que você vai conseguir fortalecer a tua parte empreendedora, que é divulgar o seu trabalho? Como que você vai ter tempo para estudar a parte teórica, técnica, se você não souber administrar o seu tempo? Me diz. Se você não for uma pessoa que cuida da sua saúde, por exemplo, porque a gestão também inclui a sua vida pessoal. Então, gestão da vida pessoal. Como é que está a sua rotina? Como é que está o seu cuidado com você mesma? Como é que está o tempo que você passa, tá? Com as pessoas que são importantes para você. Se não está tendo esse tempo, se está uma loucura, tem uma coisa errada. Está faltando gestão, tá? Aí, que mais de gestão a gente tem para observar? A gestão dos casos. Como é que você vai gerenciar a parte de anotação, de prontuário, anotação dos casos mesmo, né? Evolução dos pacientes, do grupo, tá? Então, tudo isso você precisa aprender a gerenciar. Outra coisa que você precisa aprender a gerenciar, o seu crescimento. Quem está só trabalhando, atendendo, não está pensando na estratégia para crescer. Eu vi um exemplo hoje desse. Eu estava vendo um vídeo, não sei se foi um vídeo, foi um card, um carrossel no Instagram. Aí o cara falou assim: imagina que você pega um avião, e aí você está lá no avião e o piloto vem servir para você o cafezinho. E aí você fala assim: caramba, e agora? Quem é que está lá na cabine para poder pilotar esse avião? Se você não está na cabine pilotando o teu consultório, a tua clínica, vendo para onde você está indo, qual a direção que você precisa tomar, aonde você não vai pousar, onde você vai pousar, quais decisões estratégicas. Então, a gestão estratégica do seu negócio. E eu estou falando aqui para pessoas que pode ser que não tenha nenhuma paciente ainda, ou pode ser que você tenha muitas. Você precisa olhar para você como alguém que tem todo esse porte. Porque vai chegar uma hora que você vai precisar disso para gerenciar o teu consultório, o teu negócio, e você não vai saber. Então, é importante você ter a direção do para onde o seu negócio, a sua profissão, a sua carreira, vamos falar carreira aqui, a sua carreira está indo. Tem aquela frase famosa, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí entra ano, sai ano. Hoje eu falei com uma psicóloga que ela falou: nossa, Camila, eu preciso aprender a trabalhar com grupos, porque hoje mesmo ela falou assim: final de ano, a clínica fica muito ruim, os pacientes vão embora. Então, o grupo ele não é só uma forma de você atender mais pessoas, é também uma estratégia para você não passar perrengue final de ano. O pessoal vai tirar férias, vai viver a vida, vai fazer lá só a coisa, e a primeira coisa que corta é a terapia. Então, cria outras formas estratégicas para você não ficar dependendo de uma fonte só. E aí a gente tem outras coisas de gestão que eu falaria aqui também, porém, não vai dar tempo, tá? Então, a gente vai finalizar essa live hoje. Quem quiser esse material aqui, eu vou liberar para quem estiver ao vivo amanhã
na nossa mentoria. Mentoria não, perdão, gente. Na nossa live direto ao ponto sobre a mentoria premium, tá bom? Quem tiver. Camila, Para quem já está na mentoria, Marta, calma. não, eu só quero pedir para você me mandar isso aí, porque eu não vou estar amanhã nessa reunião. Então, é isso que eu estou falando. Você que está já na mentoria, você vai ter acesso à gravação, ao material, tudo certinho, tá bom? Então, amanhã eu vejo vocês, tá? Eu quero tirar uma foto aqui com vocês. Fez sentido? Alguma dúvida? Clareou? Como é que tá aí? Me conta. O que vocês acharam da aula? Trouxe coisas novas ou vocês já sabiam sobre isso? Fala aí. Eu adorei, Camila. Legal. Quem mais? Vai ficar gravada? A aula é excelente, parabéns. Mas ela vai ficar gravada? Porque eu não consegui assistir tudo. Ela fica gravada, se eu não me engano, 2 dias, 48 horas depois lá no YouTube, para você assistir. Se vocês ainda não estão inscritas no YouTube, é PC Empoderada. Se inscreve lá que você vai ser avisada. Ativa o sininho, tá bom? Vamos tirar nossa foto aí. Liga a câmera. 1, 2, 3. E já! Faz um sorrisinho assim, ó. Quero o coraçãozinho aqui, gente. Ó. 1, 2, 3 e já! Eu vou esperar, hein? Quem não ligou a câmera, eu vou esperar em 3 segundos para você ligar a câmera. 1, 2, dole 2. Não vai ligar? Dole 3. O povo tá aí dormindo, deve estar fazendo sei lá o quê. Vai, 1, 2, 3 e coração, gente. Ah, Thaís ligou, viu? Tava esperando você, Thaís. Ó, vamos começar a aparecer aqui. Ih, gente, apertei o botão errado. Continua. Camila, eu estou aqui, mas eu não estou vestida, que eu acabei de chegar do médico. Por isso que eu não vou ligar. De fora. Tranquilo, gente. Muito bom. Ó, beijo. Até mais. Fiquem com Deus. Amanhã às 20 horas eu espero vocês na live direto ao ponto. Até mais.